E aí, galera, aqui quem fala é o professor Epifânio Cavalcante. Vamos começar aqui uma empreitada muito interessante. No caso, eu vou trabalhar com vocês a história da cidade de Fortaleza. E é óbvio que nessa caminhada vamos fazer, conexões com a história do Ceará, com a história do Brasil. Afinal, essa história de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, não pode estar despregada, desvinculada de todo o contexto, de todo o resto, certo? Então, repetindo aqui a nossa ideia, a gente vai sempre fazer conexões com a história do Ceará e com a história do Brasil. Hoje, nesse momento, nessa aula, nesse vídeo, eu quero te apresentar aqui uma visão geral. Eu chamei aqui de aspectos gerais da história de Fortaleza. É óbvio que no decorrer do nosso curso eu vou trabalhar detalhe por detalhe daquilo mencionado, daquilo evidenciado. Então, eu quero que tu, primeiro, se aproprie desse aspecto geral, se aproprie dessa ideia geral do que é a história de Fortaleza, de como surge uma cidade, de como surge uma vila, por que a cidade demora a crescer e quando ela cresce, por que ela cresce, os desafios atuais, contemporâneos e por aí vai, beleza? Então bora lá, bora aqui começar essa brincadeira tratando, como a gente já sabe, o nosso tema geral é a história de Fortaleza. Pera aí, deixa eu pegar aqui uma coisinha. História, peraí que não tá pegando. Deixa eu ver aqui agora. Pronto. História de Fortaleza. Galera, é claro que a ideia de uma história de Fortaleza é uma ideia muito recente. É uma ideia contemporânea, é uma ideia atual. Entenda, bora lá. Não dá para falar da história de uma cidade em uma região colonial sem falar desse processo de colonização. Então, o nosso ponto de partida é exatamente a ideia colonizadora, certo? Vamos chamar aqui, colonização. Beleza? Então, bora lá. A gente já sabe que a nossa colonização, ela é essencialmente litorânea, Então, o que vai acontecer? Os europeus chegam ao Ceará por uma via litorânea. A gente já sabe disso. Mais uma vez, os europeus chegam ao Ceará por uma via litorânea. E essa região onde os portugueses chegam é exatamente a região hoje chamada de Fortaleza. Entende isso? Então, o que a gente pode dizer? Que as primeiras empreitadas, as primeiras tentativas portuguesas, elas vão se dar numa região onde hoje chamamos de Fortaleza. Essa é a ideia inicial, que tu tem que compreender, tu tem que perceber. Bora recapitular isso aqui, essa ideia. Bora lá. Galera, em relação ao Ceará, quando a gente fala em colonização, estamos falando do século 17. Não esquece disso. Beleza? Mais uma vez, em relação ao Ceará, a Fortaleza, quando a gente menciona colonização, a gente está falando do século 17. É isso. O 16, Portugal não deu muito moral, não veio para cá e tal, não empreende, não tenta ocupar. Isso vai se dar no século 17. E aí, eu quero aqui mencionar contigo, 1603. 1603. Portanto, olha aí, confirmando, século 17. O que nós temos aqui, professor? Temos o seguinte, a primeira empreitada oficial portuguesa com um cara, gente, chamado de Pero Coelho, 1603. Pero Coelho. Presta atenção. Olha como alguns detalhes, a gente pode pegar no próprio contexto. Galera,
O nome da cidade é Fortaleza. Então, por aí tu já percebe o quê? A importância dos chamados fortes. Fortaleza. É claro que o nome vem de forte. Então, é uma cidade que surge a partir dos fortes. É isso, mais uma vez. É uma cidade que surge a partir dos fortes. O tal do Pero Coelho já vai fundar um forte numa região hoje chamada de Barra do Ceará. Beleza, gente? Ó, o Pero Coelho funda um forte. O nome do forte, galera, é o Forte de São Tiago. Certo? É o Forte de São Tiago. Professor, então a gente pode dizer que Fortaleza vai ser uma cidade surgida a partir do Forte de São Tiago? Não, gente. Aí já é exagero. Mas dizer que esse Forte de São Tiago simboliza a primeira empreitada portuguesa em uma região hoje chamada de Fortaleza, aí sim, tá beleza. Aí tu pode dizer isso com segurança. Mas repito, dizer que a cidade de Fortaleza ou que a região onde hoje chamamos de Fortaleza surge a partir de São Tiago é exagero. Mas, porém, entretanto, o que eu quero que tu perceba nesse primeiro momento, que a cidade de Fortaleza, ela é inicialmente focada, ela é permeada, ela é caracterizada por sua função militar. Tu entende isso? Os portugueses vêm para cá com pretensão militar, fundam os fortes. O primeiro deles, São Tiago, aonde? Na região da Barra do Ceará. E, quero enfatizar, o forte fica numa região chamada Fortaleza, hoje chamada de Fortaleza. Logo depois, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a expedição, talvez mais famosa, a expedição portuguesa mais famosa, que vai ser encabeçada por um cara, como vocês devem lembrar, chamado de Soares Moreno. Beleza? Então, ó, Soares Moreno representa mais uma tentativa portuguesa de ocupar o Ceará, de viabilizar a posse do Ceará. Mas não tenham dúvida disso, certo? Eu quero destacar para vocês que o Soares Moreno é sim uma figura importante, ele é um militar de carreira, né? Um militar experiente, que vem ao Ceará em diversos contextos. Ele passa pelo Ceará em variados modelos, tá certo? O que vai acontecer? O Soares Moreno também vai fundar aqui um forte. Ele vai fundar e reconstruir esse forte, né, algumas vezes. Estamos falando do Forte de São Sebastião. Forte de São Sebastião. Isso quer dizer o quê, professor? Que, mais uma vez, a empreitada portuguesa está centrada na ideia do forte. É isso. Mais uma vez, a empreitada portuguesa está centrada na ideia de um forte. O nome do forte, São Sebastião. Quero também te lembrar que esse forte fica, sim, na região da Barra do Ceará. Estão percebendo aí, né, da importância inicial dessa tal Barra do Ceará? A posteriori, também chamado de Vila Velha. Não tem problema se a prova trouxer para ti, viu, gente? Esse nome, Vila Velha. Não tem problema nenhum. Estaria certo. O que acontece? Tu pode perceber que a história do Ceará e a história de Fortaleza estão nesse momento. Que momento? Primeira metade do século XVII, elas estão concentradas na construção desses fortes. O primeiro, lá em Pero Coelho, com o Forte de São Tiago. O segundo, com o Forte de São Sebastião, com a figura de
Soares Moreno. Professor, foram só esses fortes? Não, gente. É porque aqui o nosso foco são os fortes construídos em Fortaleza. Então eu vou tratar apenas do Forte de São Tiago e do Forte de São Sebastião a priori. Eu quero lembrar a vocês que o Soares Moreno, ele vai montar sede administrativa em Fortaleza. O Soares Moreno, ele vai chegar à condição de capitão-mor. Certo? Beleza? Mais uma vez. O tal do Soares Moreno, ele vai chegar à condição de capitão-mor. Então isso quer dizer o quê? Que no Forte de São Sebastião, além de uma questão meramente militar, logística, vai também, abrigar uma sede administrativa. Afinal, o Soares Moreno exerce uma função, além de militar, exerce uma função administrativa. Isso quer dizer o quê, professor? Bora lá. Gente, se o cara é capitão-mor, ele vai exercer um governo local. Não esquece disso. Beleza? E esse governo local é Fortaleza. Ou, sempre lembrando, não havia ainda o nome Fortaleza, né, gente? É claro, não havia. Estamos falando das primeiras décadas do século XVII. Então, não havia aí, é claro, o nome Fortaleza. Não havia. O Soares Moreno, ao exercer esse governo local, onde hoje chamamos de Fortaleza, vai inclusive, galera, realizar alguns investimentos. Não esqueçam disso. Certo? Vai realizar alguns investimentos. O Soares Moreno vai tentar viabilizar a localidade economicamente. Certo? Ele vai querer, meu irmão, já estou aqui nesse negócio mesmo, então eu quero dar um sentido econômico, quero destacar. Não havia o nome Fortaleza, mas a região que Soares Moreno ocupava é o que hoje a gente chama de Fortaleza. E é isso. Não esquece, por favor. Professor, o tal do Soares Moreno, ele foi investir no quê? Gente, ele vai investir, por exemplo, na pecuária. Por exemplo. Galera, ele vai investir, sabe em que mais? Na agricultura. No caso, focalizada exatamente na cana-de-açúcar. Certo? Então, não esquece disso. Perceba, Fortaleza é, naquele contexto, sede do governo de Soares Moreno e é também a localidade que vai ser alvo desses investimentos. Gente, quero destacar, a ocupação, ela é inicialmente litorânea, gente. Então é por isso que o local onde hoje chamamos de Fortaleza é esse locus das disputas. Quem está disputando? A priori, portugueses. É interessante perceber aqui que há o elemento indígena a ser considerado. Professor, então a localidade onde hoje é Fortaleza tinha a presença de indígenas? Tinha sim, galera, e de Ruma, certo? Então, o local não estava desocupado. O local não estava sem moradores, sem indivíduos que ocupavam. Tinha sim os indígenas. Então perceba, quando o europeu chega, seja Pero Coelho, seja Moreno, já tem aqui na região de Fortaleza moradores. E esses moradores são sim os indígenas. Não esquece disso, por favor. É interessante, inclusive, lembrar do seguinte. Lembra que eu disse que o Forte de São Sebastião vai ser construído e reconstruído devido às disputas, brigas, peia vai e peia vem? Os indígenas são parte fundamental nesse processo. Os indígenas representam quem, professor? A mão de obra, galera. O Soares Moreno vai desenvolver uma parceria bem interessante
com um camarada chamado de Jacaúna. Beleza? Jacaúna. Uma liderança indígena que vira um parceiro de Soares Moreno, certo? Mais uma vez, uma liderança indígena que vira um parceiro de Soares Moreno. E daí o que nós temos? Temos o seguinte: o Moreno é um investidor, é uma liderança portuguesa que em dados momentos consegue sim a aliança com os indígenas, inclusive para construir e reconstruir o Forte de São Sebastião. Galera, não dá para falar da história de Fortaleza sem falar da tentativa dos holandeses. Tentativa holandesa. Por favor, não esquece disso, gente. Os holandeses também chegaram aqui na região, certo? Os holandeses vão também tentar ocupar de maneira estratégica militar, mas também com uma explicação econômica. Os holandeses tinham sim projetos econômicos. Para variar, eles vão fundar aqui também um forte. Gente, eu não vou escrever o nome do forte porque é em holandês, né, galera? Mas eu vou dizer, aí depois tu pesquisa, escreve aí, o nome do forte é Schonenbosch. Eu podia dar um Google aqui e olhar? Podia, mas não vou fazer isso não. Esse forte, o Forte de Schonenbosch, ele depois vai ser reocupado pelos portugueses e ele vai ganhar um novo nome. Vamos colocar aqui, ó, o nome português para esse forte. Nome português. Gente, o nome português para esse forte é exatamente Nossa Senhora da Assunção. Beleza? Nossa Senhora da Assunção. Tranquilo? Então, olha aí, ó. Já temos uma tríade de fortes. 3 fortes. O primeiro é o Forte de São Tiago. O segundo é o Forte de São Sebastião. O terceiro é o forte que é chamado originalmente pelos holandeses de Schonenbosch. E o segundo nome do forte, Nossa Senhora da Assunção. Aqui começa a ganhar corpo a discussão sobre a origem de Fortaleza, sobre como teria se originado a cidade, essa localidade, por onde ela cresce, para onde ela cresce. Bora lá. O primeiro debate, entre os historiadores vai ser o seguinte: Fortaleza vai surgir a partir da construção de Soares Moreno versus Matias Beck. Sacou a ideia? Então, um grupo vai dizer assim, ó: não, galera, fato dado, já tá ok. Fortaleza vai surgir a partir da Barra do Ceará, a partir do Forte de São Sebastião. Outro dizendo, não, tá errado. Não tá certo esse negócio, não. A construção mais valorosa, a que dá mais importância à Fortaleza, é a de Matias Beck. Para esse grupo, a cidade surge a partir da construção de Matias Beck. Lembrando, o forte é holandês, chamado de Schonenbosch, ou algo do tipo. Depois que ele vai virar Forte de Nossa Senhora da Assunção. Fato: o nome Fortaleza vem de forte. Então, seja o Forte de São Sebastião, seja o Forte de Nossa Senhora da Assunção, Fortaleza é uma cidade que cresce às margens do forte. Hoje é bem mais aceita a ideia que a cidade cresce,
que ela se dinamiza, que ela ganha corpo a partir do forte de Nossa Senhora da Assunção. Fato é, uma coisa é a construção do forte, os empreendimentos coloniais portugueses, outra coisa é a dinamização econômica do local. Essa é a questão que a gente vai começar a tratar agora, certo? Professor, como assim? Bora lá. Vamos pensar aqui no seguinte. O que é Fortaleza em seus anos iniciais? Fortaleza nos primeiros tempos. Primeiros tempos. Bora lá. Professor, quando tu fala primeiros tempos, tá falando do quê, macho velho? É claro que eu tô falando do século XVII. O XVI, nesse sentido colonial, nem conta, gente. Eu estou falando do século XVII. Então, ó, século XVII. Século XVII. Galera, a gente pode dizer que Fortaleza, nesse contexto dos primeiros tempos do século XVII, era praticamente irrelevante economicamente. Eu vou melhorar aqui, eu vou dar uma amenizada para Fortaleza. Eu vou colocar assim, gente, ó. Vamos colocar assim: pouca importância econômica. Certo? Pouca importância econômica. Beleza? Então, tu tá seguro já que nos primeiros momentos da ocupação portuguesa, da colonização portuguesa, a saber, século XVII, Fortaleza tinha pouca importância econômica. E aí tu vai associar isso a quê? Bora lá! Tu vai lembrar do seguinte, que nesse contexto do século XVII, a primeira atividade econômica a dar certo no Ceará foi a pecuária. Certo? Entre o 17 e o 18, aí nós vamos ter o charque. Só que Fortaleza não é importante, ou não foi importante, nem para um setor, nem para o outro. Lembrem vocês que pecuária e charque são meios que complementares. Nesse contexto, quem ganha importância? No primeiro momento, Aquiraz. No segundo momento, Aracati. Professor, tu está dizendo então que Fortaleza era coadjuvante nesse cenário econômico? Exatamente. Beleza? No século XVII e em parte do século XVIII, Fortaleza não vai ter importância econômica. Fortaleza não vai ser, digamos assim, vistosa ao olhar português, mas de jeito nenhum, certo? O que vai acontecer? Seguinte, Fortaleza é apenas o lugar, a localidade que abriga as autoridades políticas, as autoridades religiosas, certo? Então, o que a gente pode dizer sobre a cidade nesse contexto? Né? É um lugar de moradia das figuras políticas, militares e também religiosas. Quero só destacar para vocês que economicamente o Ceará estava centrado em Aquiraz no primeiro momento e logo depois Aracati. Fortaleza sendo o quê? Coadjuvante. Fortaleza sendo coadjuvante. Como vocês devem saber, Portugal está olhando tudo isso, né? Está vendo, está percebendo quem é, quem não é, onde rola dinheiro, onde não rola dinheiro. Num dado momento,
tentando organizar a gestão, o que vai acontecer? Portugal vai mandar fundar no Ceará a primeira vila. Isso aqui, galera, é fundamental para tu perceber esse andamento da colonização, certo? Então, ó, vou colocar aqui para ti. Fundação da primeira vila. Fundação da primeira vila. Eu quero que tu entenda que vila é uma unidade administrativa. Ser vila é dizer algo sobre a gestão. Quando Portugal diz, ó, ei, aquilo ali é uma vila, ele está dizendo o quê? Que aquele lugar tem independência ou autonomia. Eu vou usar o termo autonomia, gente, ó. Autonomia política e administrativa. Autonomia política e administrativa. Certo? Gente, a primeira vila a ser fundada no Ceará, ela é datada de 1699, certo? Então, ó, datação da vila, 1699. Professor, nome da vila, São José de Ribamar. Quero lembrar vocês, quem autoriza a fundação da vila é o governo português. Ser uma vila traz àquela localidade alguns privilégios. Por exemplo, ela tem o poder de arrecadar os seus próprios impostos. Mais uma vez, ela tem o poder de arrecadar os seus próprios impostos. Eis a questão. Todo mundo quer ser vila para poder gerir o seu próprio dinheiro. É você já, olha, concursado, né? Rico bem novinho, rico bem novinha. Então você vai ser uma vila, você vai ter, ó, autonomia política, autonomia administrativa, você vai cuidar do seu próprio dinheiro e vai, ó, comprar o seu Corolla do ano, entendeu? É assim que funciona, gente. No caso aqui, galera, 3 localidades disputavam para ser a vila. 3 localidades disputavam para ser vila. Vamos a elas. Primeira localidade, a chamada Vila do Forte. Segunda localidade, a chamada Vila Velha. E a terceira localidade, Aquiraz. Beleza? Vila do Forte, Vila Velha e Aquiraz. Galera, eis a questão. Eis a questão. Portugal mandou fundar a vila, mas não deixou definido onde seria instalado o tal do Pelourinho. Professor, e o que é Pelourinho? Gente, Pelourinho nada mais é do que o símbolo da elevação do lugar à categoria de vila. Mais uma vez, o que é o Pelourinho? É a localidade onde nós temos aqui a elevação, né? É o símbolo, melhor dizendo, é o símbolo daquele lugar elevado à categoria de vila. Eis a questão. O Pelourinho, ele vai dançar pelos 3 lugares, pela Vila Velha, pela Vila do Forte e por Aquiraz. Gente, finalmente, em 1713, o Pelourinho vai se colocar fixamente em Aquiraz. E aqui fica o nosso pulo do gato, que já é o encaminhamento de aulas posteriores. Só em 1726, o Pelourinho se instala definitivamente em Fortaleza. 1726. Tanto é que a data que se comemora o aniversário de Fortaleza é abril
de 1726, tendo como ponto de partida. Então, simbolicamente, a história do que chamamos de Fortaleza começaria aqui em 1726. Gente, aqui eu encerro esse nosso primeiro momento. Espero que vocês, se apropriem desse conteúdo. A gente vai construir de maneira muito coesa todo esse contexto da história de Fortaleza, já, certos da tua aprovação de logo mais. Abraço e até a próxima.